Bom dia, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui quem fala convosco é a levita missionária Regina Nascimento. Eu estou na minha sala, tomando um café e quero compartilhar esse vídeo com vocês sobre o meu testemunho de vida. Não vou falar sobre todas as coisas que aconteceu, né? Porque o meu testemunho é muito longo e vai tomar muito tempo, mas eu vou contar algumas partes dele. Quero contar para vocês sobre a minha infância e as experiências que eu tive com o mundo espiritual e por que eu tomei a sério, né, esse chamado de servir a Jesus. No início eu acreditava que Deus não existia e que na realidade era tudo palavras, né, da boca para fora de pessoas loucas. Eu acho que é isso que todo mundo acha quando alguém comenta sobre a palavra de Deus para alguém que não conhece a mensagem do Senhor. E era assim também que eu pensava, né? Que as pessoas eram loucas quando me faziam o convite de aceitar Jesus. Eu quero compartilhar com vocês esse testemunho da minha infância, mas eu peço para vocês, já que não é inscrito no meu canal, que se inscrevam, deixem um like no vídeo para nos ajudar aqui com o nosso canal. E também compartilhe, se você puder, com alguns amigos seus, para que o nosso canal possa alcançar milhares de pessoas para vir para Jesus. A minha meta aqui neste YouTube é ganhar almas para o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, porque foi para isso que Jesus me chamou. Para vocês que não sabem, eu estou na Noruega, um país onde as pessoas são ateístas, a maioria delas espíritas, e é muito difícil você ser missionário neste país, pregar o evangelho para pessoas que não querem comunhão com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, e ignora totalmente. Então foram anos e anos. Eu aceitei a Jesus em 2009 e até aqui me fortalecendo através da palavra de Deus. Hoje nós estamos em 2024 e são anos e anos pregando a mensagem do Senhor nas ruas e ganhando almas para Jesus. Creio que Deus está fazendo a obra quando salva as menininhas que se cortam aqui toda com depressão, né? E alimentando os drogados nas ruas, ajudando a levantar, né? Que muitos ficam caídos, desmaiados, porque não comem há dias. Então eu saio pelas ruas com marmita e alimento essas pessoas. Eu sei que é difícil elas saírem das drogas, mas a gente vai plantando e a gente vai colhendo quando a gente vê essas pessoas nas ruas andando, caminhando e falando normalmente, porque a gente foi lá e viu aquela pessoa caída por morta e a gente chegou lá e deu água, deu alimento e elas se levantaram. E muitas outras coisas que Deus tem feito, né, no hospital onde eu trabalho com velhinhos, no asilo. Muitos velhinhos que já estavam para bater as botas, Jesus vai lá e coloca as mãos e as pessoas vivem e estão vivendo aí. Depois que eu entrei no hospital, pessoas que já estavam para ser desligadas dos aparelhos, Jesus me colocou ali dentro e comecei a orar para essas pessoas e alimentá-las, e elas ainda estão vivas até hoje, para a glória do Senhor Jesus. Então eu creio que Deus tem me usado e a obra ainda vai ser muito grande, muita coisa boa Jesus vai fazer através de nossas vidas, e por isso eu peço a sua ajuda aqui no canal, deixando o seu like. Vamos para aquilo que eu quero compartilhar com a sua vida. Amém? Mas antes a gente vai abrir a palavra do Senhor. E eu vou levar vocês até Efésios 6. Muitos já conhecem, né? Essa palavra. Mas a gente vai abrir a palavra do Senhor, que é para a gente poder meditar. Para quem não conhece, esse texto aqui, vai conhecer agora. E vai ver o quanto nosso Deus, Ele é poderoso e já nos instruiu, né, para o que é importante nas nossas vidas. Estou segurando o telefone aqui com as mãos porque eu não tenho nada para colocar o telefone. Então estou segurando com o outro braço aqui. Meu olho está saindo um pouco de lágrima por causa que tem muito vento aqui, muito vento na Noruega. Agora já começou o verão. Por isso tá muitos cabelinhos, coisinhas assim branca voando, que é do polo, né? Esclarecer. Vamos ler Efésios 6
e a gente vai ler aqui do versículo 10 em diante, que diz assim: armaduras espirituais dos cristãos. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isto, ficais firme. Amém? A gente leu aqui até o versículo 13. Iniciamos no 10 e terminamos no 13. Por que, meus amados irmãos, eu quero trazer essa passagem bíblica e explicar para você um pouco sobre o meu testemunho de vida na minha infância. Porque muitos passam por experiências espirituais, né, na infância ou talvez na fase adulta e não leva a sério que ali é um chamado da parte de Deus ou que o mundo espiritual está visitando porque tem um plano de matar, exterminar aquela pessoa. É muito importante se revestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa vencer o mundo caído. Amados, eu fui chamada aos meus 6 anos para 7 anos de idade. Eu lembro muito bem, a gente morava, quando eu era pequenininha, nessa idade mais ou menos, a gente morava em cima de uma montanha, né, longe da cidade, no meio do matagal, onde a vizinhança era uma casa com 2, 3 horas, outras com 2, 3 horas de novo. A gente não tinha eletricidade na nossa casa, a gente não era ricos, a gente era uma família simples, né? Meu pai, ele criava galinha, porcos, todos os tipos de animais, cavalos, jumentos, né? Tudo assim, animais. Nós tinha cachorro, nós tinha todos os animais ali em nossa volta e nosso pai, ele plantava, nós vivíamos da agricultura, das plantações, feijão, milho, arroz, né? Todas essas coisas assim, abóbora, meu pai plantava, melancia, tudo que você compra hoje nas lojas aí, meu pai plantava e a gente tinha em nossa casa. A nossa casa era uma casa grande, né, com vários quartos, mas era uma casa velha, antiga, e por causa que a gente não fazia nenhuma reparação, as telhas elas iam ficando enfraquecidas e criavam-se buracos nas telhas. E aí quando anoitecia, que ficava muita luz, né, sobre os céus, iluminava tudo e a luz entrava pelos os buracos não da janela, mas do telhado. E a gente dormia de redes, porque nosso pai não tinha condições de comprar cama para todo mundo. Eu sou a mais velha das filhas, eu tenho 2 irmãs fora mim e tenho 4 irmãos, né? Na realidade, um já faleceu, então eu tenho mais 3 irmãos homens. E uma família muito grande, de tios, tias, primos, nossa família é muito grande. Mas naquele tempo, a gente estava todos dormindo, era mais ou menos, eu acho, não sei o horário, mas era meia-noite ou mais de meia-noite, 1, 2 horas da manhã, não sei. Só sei que o que eu quero compartilhar com vocês é muito forte, porque isso aqui vai de acordo com nossa situação do nosso chamado, a nossa situação com o nosso chamado, né? No caso, meu português está ruim, peço perdão a todos vocês que estão assistindo meu testemunho. Na realidade, eu quero compartilhar tudo que eu vivenciei durante a minha infância até agora, para que vocês entendam por que eu amo tanto Jesus e eu coloco Jesus acima de tudo na minha vida. Ele está em primeiro lugar. Eu fui chamada e eu posso dizer que é um anjo de luz porque se fosse um anjo das trevas tinha me matado, né? Então, creio que era um anjo de luz. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que na época desceu daquele buraco da telha, tinha um claridão da lua, né? A lua iluminava tudo, nós estávamos no escuro porque nós só tínhamos lamparinas,
as lamparinas estavam apagadas, todo mundo estava dormindo, só que no meio da madrugada eu acordei. E de repente, olhando para o telhado, eu vi naquele buraco daquela fechadura o claridão da lua que entrava pelo buraco, né? E ficava com uma lanterna acesa. E você sabe que a lanterna ela vai ficando pequenininha assim e ela vai crescendo, né? Puxando. Só que tava de cima para baixo assim, puxando. E de repente eu vi descendo de cima para baixo uma borboletinha branca, como se fosse uma borboleta de luz. E ela para exatamente no solo, no chão, e começa a se desenvolver, crescer assim, e se tornou um homem, mas um homem assim, lindo, de luz, que não dava nem para ver, não dava para ver corpo nem nada, mas era um formato de um homem, e ele andou em direção a mim, e ele vinha. Quando ele começou a vir em direção a mim, eu fiquei perplexa, como é que eu posso dizer isso no Brasil? Perplexa e também, sei lá, faltou os meus nervos, todos os meus nervos ficaram traumatizados. Eu acho que eu perdi o fôlego, não sei, eu fiquei ali por alguns minutos paralisada e de repente ele veio e tocou aqui no meu estômago. Não senti medo, não senti dor, não senti nada. Só fiquei assim vendo aquela luz imensa e eu queria falar com aquilo, mas eu não conseguia, não saía palavras em mim. E eu comecei a fazer para falar e não conseguia. Eu acho que minha mãe escutou e ela acendeu a luz e ela veio em direção a mim. E de repente eu fechei os olhos e quando eu abri, a minha mãe estava batendo na rede, dizendo: tá tudo bem, minha filha, levante, levante, vem dormir com nós. E aí eu levantei da rede e eu falei: mamãe, eu vi um homem de luz. Eu vi um homem de luz, ele estava aqui. E ela disse: sim, minha filha, vamos dormir. Levou para a cama. Não levou muito a sério. Quando foi no dia seguinte, minha mãe falou para o meu pai. E o meu pai falou que era uma alma de alguém que morreu na casa, né? Tinha uma mulher que chamava-se Maria. Maria de... Não lembro o nome exatamente, mas ele achava que era a alma dela que estava lá na casa. E de repente eu falei: não, pai, aquilo ali não era a alma de ninguém, porque parecia ser diferente, era algo diferente. Ele: diferente como? Se você é uma criança, você nem sabe nada. Eu falei: mas não era alma, não era gente, não era nada ruim, era coisa boa. Aí ele falou assim: sim, minha filha, mas as almas são boas. Eu falei: pai, mas eu não tive medo. O tempo se passou, eu esqueci daquilo ali, tá? Fui dada aos meus 8 anos de idade para morar na casa da minha tia e fui estudar. Saí daquela casa ali e fui estudar. O tempo foi passando, fui crescendo. E depois fui para a capital do Rio Grande do Norte. O tempo passou, vivi um tempo ali. E depois que eu fiz os meus 16, 17 anos trabalhando num restaurante, como garçonete, trabalhava saía 5 da manhã de casa, abria o restaurante às 7, trabalhava até às 5 da tarde. De 5 da tarde eu ia para casa, tomava um banho, trocava de roupa. Às 7 da noite estava na escola. E estudava de 7 às 10 da noite. E era uma correria. E eu lembro que uma vez eu estava dormindo no meu kitnet, que eu morava no Rio Grande do Norte, tinha um kitnetzinho pequeno, em Natal. E eu lembro que eu estava dormindo e eu vi algo subir na cama, né? E aquele algo ali parecia uma sombra negra. E ele subiu, eu estava dormindo, mas eu senti que ele estava subindo na cama e eu queria acordar, eu queria, sei lá, lutar com aquilo, mas eu não conseguia, eu estava toda paralisada de novo. Mas aquela outra coisa ali já era diferente da primeira, porque a primeira eu não tive medo, mas a segunda eu já tive muito medo. E era algo feio, muito terrível. Ele subiu em cima de mim, aquela coisa ruim, e começou a apertar o meu pescoço e começou a me matar enforcada. E naquele momento ali que aquela coisa me enforcava, eu sentia vontade de gritar e eu não conseguia. E eu não sei o que eu fiz, se eu fiz o sinal da cruz, botei um dedo na cara dele com a cruz, e aquilo ali me deixou. E aí eu comecei, foi isso mesmo, eu botei o sinal da cruz no rosto daquela coisa. Eu fiz assim e botei o dedo um em cima do outro, fiz assim, o outro assim, e aquela coisa saiu. Eu acho que foi pela fé que eu estava tendo ali naquele momento, né? Tenho certeza que foi pela fé que aquilo ali me deixou. E veio outras vezes
né? E aí eu comecei a ver que toda vez que eu fazia o sinal da cruz, aquela coisa ali sumia. Aí eu comecei a dormir cruzada. Ou eu dormia com as pernas cruzadas e tinha certeza no meu coração e na minha mente que eu estava com a perna cruzada e era para espantar aquilo, para aquela coisa não ter poder sobre mim. Ou eu cruzava, ao dormir, cruzava o braço. Botava o braço assim e botava o outro também cruzado para mim não conseguir vê-lo ou para que ele não viesse. Ele não vinha de jeito nenhum. E depois, meus amados irmãos, quando eu conheci o pai das minhas filhas, já na fase de 18 para 19 anos, eu deixei de fazer o sinal da cruz e comecei a tomar vinho, álcool, beber álcool, né? Tomar álcool, comecei a fumar, passei a ter relação sexual, sem estar casada, não tinha aceitado Jesus, não conhecia o mundo espiritual. E aí começou a vir os ataques novamente no apartamento onde eu vivia com ele. Comecei a ver sombras, né? Elas me atacavam, e eram várias que vinham em cima da cama querendo me matar, sufocada. Eu tentava lutar contra aquilo, mas era algo muito ruim. E eu sentia que eu estava morrendo no espiritual. E todas as vezes que eu bebia também, algo me empurrava no chão, me batia assim para mim se quebrar toda. Eu acordava sempre com hematomas na cara. Era horrível, era horrível. O mundo caído realmente ele existe. E eu só fui me fortalecer e isso só foi parar de acontecer comigo, na realidade, deles quererem me matar. Quando eu cheguei na Noruega, quando eu fui levada pelo pai das minhas filhas para a Noruega, era sempre coisas ruins que acontecia no Brasil, né? E porque eu bebia, eu fumava, eu não conhecia o mundo espiritual, eu nunca tinha ido à igreja alguma, né? E aí, quando eu cheguei na Noruega, pelo pai das minhas filhas ser islâmico e ele me colocar dentro do Islã, eu comecei a me vestir como islamista, comecei a passar aí nas moscas. Os muçulmanos foram me ensinando a orar na religião islâmica e comecei a visitar, né, os templos islâmicos com a mãe do meu ex. E ali eu comecei a entender por que. Aí eu comecei a querer, na realidade, eu tive curiosidade para querer saber o porquê que pessoas adoravam a Deus e por que essas pessoas queriam tanto, né, um Deus. Por quê? E aí eu comecei a pesquisar e querer me aproximar mais de Deus. E aí eu lembro que um dia eu estava na mosca e eu orando ao Senhor, orando para Allah, né, do jeito que eles me ensinaram. E eu escutei uma voz muito clara dizendo: clame por meu nome. Clame por Jesus, clame por meu nome, clame por Jesus, dentro da minha mente. E eu comecei a dizer, em vez de dizer o nome de Allah, eu dizia: obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. E aí eu comecei a ter sonhos, né, que foi o que levou ao fim do meu casamento. Na realidade, eu nunca fui casada, eu namorei 7 anos, o pai das minhas filhas, mas eu era já junta com ele, a gente teve 2 filhas na época, eu estava grávida a terceira. A gente ia casar, e por causa dos sonhos que eu comecei a ter com Jesus, né, eu sonhei que nós estávamos juntos, e aí eu sonhei que houve uma ventania, não uma ventania, mas um tornado escuro, horrível. Esse tornado ele passou e ele levou todas as casas da cidade. E quando ele estava vindo em direção à minha, eu sabia que eu estava na parte de cima, como se fosse um espírito vendo a casa lá embaixo, vendo as minhas filhas dormindo no quarto, o pai das minhas filhas, e eu tinha que salvar ou ele ou elas. E eu corri e salvei minhas filhas, mas quando eu vi que o vento ia comer o pai das minhas filhas, que eu tentei segurar a mão dele, ele foi comido pelo vento. E aí eu fiquei em grito dizendo: não, não! Mas o vento dizia, eu escutei uma voz dizendo: clame por mim, eu sou Jesus, clame por mim. Aí eu comecei a dizer: Jesus, 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 em sonho. E naquele momento ali eu estava gritando de verdade na vida real. E aí eu tomei um tapa na cara e era ele do meu lado dizendo: o que está acontecendo, sua louca? Você está gritando por Jesus, você não entende que nós somos muçulmanos? Você não pode ficar gritando desse jeito. E eu falei: amor, eu tive um sonho muito ruim, que você vai ser levado de mim, eu vi um vento puxando você de mim. Aí ele falou: isso é só um sonho. Você falou que você era muçulmano e agora você está sonhando com Jesus, o que está acontecendo? Eu falei: não sou muçulmano, não sou cristã. Você é cristã sim? Eu falei: não sou.
eu não sei por que está acontecendo isso, eu sonhei assim. Ele falou, não é para você sonhar mais. Para com isso aqui em casa, você tem que respeitar a minha família. Eu disse, tá bom, meu amor. Só que o tempo foi passando, meus amados irmãos, e as coisas de Deus é algo assim que a gente não consegue entender no início. E depois ele vira algo, né? E aí eu vi que realmente ali havia um chamado de Deus. E porque o que aconteceu? Depois de sair, a gente alugou um apartamento. Ele tinha passado 5 anos na cadeia por causa que não pagou imposto à Noruega e outras coisas erradas que ele andou fazendo. Então, quando ele saiu da cadeia, durante esses 5 anos ele ficou na cadeia, eu com a família dele, ele estava visitando a casa da família, porque ele estava preso ainda. Quando ele voltou para a cadeia, passou ainda 1 ano. E quando ele saiu, a gente alugou um apartamento e foi morar junto, que era a época que a gente ia se casar, né? E a família dele não queria nosso casamento, que eles queriam que ele casasse ou voltasse para a ex-mulher dele que ele tinha casado antes, que era a prima legítima dele, e tinha tido 2 filhos com ela. Só que eles já estavam separados quando ele me conheceu, e ele queria casar comigo, só que a família queria que ele voltasse para a ex ou conhecesse uma outra e casasse com outra. A família era muito falsa comigo na época. E aí, mesmo eu morando na casa deles, eu era muito maltratada pela minha ex-sogra. Não desejo mal a ela, não tenho nenhum rancor nem raiva dela, mas o que eu vivi lá foi muito ruim, que aí é outro vídeo, depois eu conto outras vezes sobre isso, mas tô só resumindo, tá? Tem muita coisa no meio que aconteceu, que é espiritual também, e eu posso contar para vocês em outros vídeos. O que aconteceu depois daí é que ele simplesmente ficou maluco. Quando a gente se mudou para outro apartamento, a família começou a buscar mulher para ele casar e dando conselho para ele me mandar de volta para o Brasil. E, meus amados irmãos, eu tive um outro sonho, que esse outro sonho foi ainda mais forte. Eu vi o mundo acabando, eu vi a água tomando assim, os prédios altíssimos caindo na água, assim, tudo afundando no chão. E aí eu estava numa torre de Jesus dizia, sobe para cá. E eu vi uma escada que era de baixo para cima, de nuvens, coisa mais linda do mundo que eu nunca vou esquecer. Eu vi Jesus com uma luz poderosa lá em cima, no final da escada, me esperando. E eu queria subir para lá, mas eu tinha pena de deixar minha mãe e minha família para trás. E eu dizia, Senhor, não destrua o mundo ainda, me dá uma oportunidade para me pregar a Tua palavra para as pessoas, para me falar de Você para as pessoas, que o Senhor é real. Aí ele dizia, corre, Regina, apressa, porque o meu barco vai ficar temporariamente. Não foi o barco, foi... Não, essa aí foi um outro sonho que eu tive, que é do barco no Arquibriga, que isso aí eu posso contar uma outra oportunidade, porque é muita coisa. Ele falou assim, apressa, corre, porque você... Eu não lembro exatamente o que foi que ele falou, mas eu lembro que ele mandou correr e me apressar. Eu tenho tudo escrito num livro, depois eu vou ler, eu posso trazer essa parte para vocês, que eu não lembro. Só sei que ele mandou correr e me expressar, me esforçar e falar para as pessoas dele. E eu lembro que eu saí correndo, avisando para o mundo, e aí eu acordei. Mas tudo era muito esquisito, até que o vento, o sonho que eu tive com o redemoinho, que o mundo passava, aconteceu. Depois de 3 meses, aconteceu um vendaval, né, na família, e o pai das minhas filhas decidiu me deixar e me mandar de volta para o Brasil, grávida da terceira filha e com 2 pequenininhas, uma com 3 e outra com 5. E eu não queria voltar para o Brasil. E aí começou um sofrimento, ele querendo comprar meus bilhetes para voltar para o Brasil, dizendo que a família não queria, blá, blá, blá. E você sabe que esses muçulmanos, eles amam da boca para fora. Na realidade, eles amam os pais e eles fazem tudo que os pais querem, né? Porque eles acham que a salvação vem pelos pais e é assim que é, infelizmente. E aí o que acontece, meus amados irmãos? Ele me abandona, me deixa, e aí vem a polícia, vem o Serviço de Proteção do Menor, somos retirados dali e vamos ser colocados, eu e minhas filhas, em uma casa onde a gente fica durante 2 anos, sendo observado por câmeras e microfones, pelo Serviço de Proteção do Menor, e eles queriam tirar minhas filhas de mim e dar para o governo, mas como as crianças não eram legalmente norueguesas, eles não podiam tirar isso, né? Até isso Deus também me liderou para mim não colocar elas como cidadã ainda do país, como cidadania, né, norueguesa, porque ele sabia que eles poderiam tentar tirar. Deus me liderou em tudo, me orientou em tudo. Então, não coloquei elas
como noruegueses, ficou brasileiras morando aqui como estrangeiros. E o visto que a gente não tinha, de 2010, quando ele nos deixou, até 2015, foi uma luta grandíssima, que sai também para outros vídeos. Eu posso contar depois, mas eu tive um sonho, quero contar até esse último sonho agora, que o último sonho foi muito poderoso. Eu sonhei quando eu entrei nessa casa, a primeira semana, eu grávida, cansada mentalmente, já tinha chorado muito, com muito estresse, com minhas duas filhas pequenas, sem saber o que ia passar no dia de amanhã, o que aguardava no dia de amanhã, se a gente ia ficar, se a gente ia voltar, se eles iam nos expulsar, se eles iam tirar minhas filhas de mim. Era um pesadelo, meus nervos estavam tremendo dentro de mim e eu tinha muito medo. E eu tinha apenas 22, 23 anos. E eu não queria voltar para o Brasil com duas crianças pequenas e grávida terceira. Então, eu comecei a lutar, coloquei as minhas filhas na escolinha, levava para a escolinha de manhã. Durante a tarde, tinha encontro com o Serviço de Proteção do Menor para a gente conversar. Tinha também um psicólogo que me acompanhava para saber se eu estava bem psicologicamente. E eles iam escrevendo tudo em um relatório, documentações de tudo. E depois daí, meus amados irmãos, eu comecei a estudar a língua, comecei a trabalhar, né, a língua. E o que aconteceu? Deus começou a me dar sonhos. Os sonhos, eu vi um monte de leão. Esse foi o último sonho que eu tive assim, que marcou também a minha vida. Esses sonhos que eu conto para vocês hoje aqui são sonhos que marcaram a minha vida, que faz parte da minha história. Por isso eu estou compartilhando, porque não tem como a pessoa esquecer de algo que Deus revela antes de acontecer. Porque tudo foi revelação de Deus. Eu sonhava que tinha um monte de leão correndo atrás de mim e eu estava com 3 passarinhos assim no meu peito e eu carregava esses 3 passarinhos e eu tinha que escalar uma cerca de arame farpado. E essa cerca de arame farpado eu estava escalando com uma mão e com os 2 pés. E segurando os passarinhos aqui para não cair, era 3. Só que um dos passarinhos, quando eu estava subindo a cerca de arame, eu estava rasgando as minhas mãos e estava saindo muito sangue. E caía um dos passarinhos no chão. E aí eu via que os leões vinham com muita fúria. E eu sabia que não ia só, e eles iam comer aquele passarinho. Então eu tinha que lutar contra aquele leão para não comer meu passarinho. E eu pensei, mas se eu descer, ele come eu e também os outros 2 passarinhos. Mas aí eu escutei uma voz que dizia assim: não temas, desce e pega seu passarinho de volta, que eu vou lutar por ti. A voz disse isso. Meu Deus. Meus amados irmãos, eu me emociono porque é algo muito poderoso você vivenciar isso. Glória e honra ao Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, por tudo que fez por mim. Amados, no sonho eu descia na cerca de arame, com as minhas mãos cheias de sangue. Eu apontava a minha mão cheia de sangue para o leão. Assim, eu mostrava os buracos nas mãos. E eu gritava com toda a autoridade: não! Não! E eu dizia não. E apresentava a mão de Jesus na cruz do Calvário. O sangue dele por mim. E quando eu apontava assim para os leões, eles baixavam a cabeça e iam recuando para trás. E eu avançava com meus passarinhos, pegava os 3, eu subia, atravessava a cerca de arame e acordei. Amados, eu estava numa luta espiritual muito grande. O Barnevar, o Serviço de Proteção do Menor, querendo pegar meus filhos aqui. Pode as minhas filhas sem dar nenhum apoio pra gente, numa língua que eu não sabia falar a língua. Foi Deus que me salvou. As minhas filhas, hoje uma tá com 19 anos, a outra tá com 17, a outra tá com 13. Ninguém conseguiu tirar de mim. Eu venci. E eu não venci sozinha, não. Eu venci com Jesus. Deixa eu contar o finalzinho para vocês entenderem o porquê que eu glorifico tanto a Deus. Eu não tinha amigos aqui que pudessem me ajudar neste país da Noruega, ainda que eu conhecesse muito brasileiros na igreja. E passei aí uma igreja aqui, a igreja
Peniel, né? Conheci foi a minha primeira igreja que eu frequentei. E depois eu fui para Deus é Amor. Conheci muita gente, mas ninguém podia me ajudar com a minha situação. Era só Deus para me tirar da situação e me dar o meu visto, me ajudar a ficar permanente no país. Meus amados, eu glorifico a Deus por tudo. Hoje eu estou bem. Hoje eu tenho o meu lugarzinho para viver. Hoje eu tenho o meu trabalho, eu tenho minhas filhas comigo. Eu glorifico a Jesus. Mas eu passei por poucas, não sei como é que fala, mas poucas ruins, não sei como fala isso. Poucas e boas, não sei. Eu não lembro das palavras do português, mas Deus é fiel. Eu quero que vocês se lembrem disso. Deus é fiel. Eu tô chorando de alegria porque eu olho para trás e eu vejo o quanto Ele foi fiel. Não é à toa que você vê uma cruz dentro de uma casa. Deus cuida de mim, meus amados irmãos. Tô chorando de alegria. Porque Ele é muito fiel. E o que aconteceu, Regina, depois daí? Depois daí, meus amados irmãos, eu precisava sair desse apartamento que eu morava, porque era um prédio com 6 andares e vários quartos, mas embaixo uma recepção, com quartos de criança, com espelhos escuros, onde ficava 5, 6 pessoas observando as crianças brincar. Esse quarto era um espelho que por fora você via você mesmo, mas por dentro tinha pessoas te espionando. Né? Era um quarto grande, gigante, com vários brinquedos, onde as mães ficavam com os filhos brincando e outras pessoas ficavam por trás observando o comportamento da mãe com os filhos. Fora isso, tinha uma recepção, onde as pessoas trabalhavam na recepção, recepcionando outros. E tinha lugares para reuniões de advogados, outros quartos para reuniões com os psicólogos. E os quartos lá em cima são quartos com grades de ferros. As mães ficavam lá dentro com seus filhos e a polícia sempre vinha buscar uma mãe e deportar. E os filhos eram levados para doação. Eu estava num lugar muito perigoso, temendo pela minha vida, mas não tinha nem noção quanto aquele lugar era perigoso. E Jesus estava guardando a minha vida e minhas filhas. Nós saímos de lá juntas para a glória do Senhor Jesus, porque Deus nos tirou dali com a mão dele forte e poderosa, usando pessoas. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Não foi fácil, meus irmãos. Mas muitas mães perderam seus filhos e eu vi. Tinha uma colega de quarto da Espanha, o nome dela é Nicole. Eu morava num quarto e ela no outro, ao lado do meu quarto. Mas ela não entendia, era jovenzinha também, com 2 meninas gêmeas, a coisa mais linda do mundo, as meninas dela. E ela escutava músicas muito altas, eu acho que ela trazia bebida, não sei o que ela fazia. Só lembro que durante a madrugada eu escutei gritos dela gritando, não, não! E eu não podia sair porque durante a noite, quando vocês entram no quarto, você não podia mais sair. Tem banheiro lá dentro, tem as comidas, tem geladeira, tem tudo, tem televisão. Então, você pode ligar para a recepção se você quiser sair, mas você não pode sair durante a noite. Eles colocavam grades para a pessoa não sair. Era como se você estivesse presa. Durante o dia você podia sair, a grade ficava aberta, você podia sair até 10 da noite. Depois de sair, eles botavam a grade, ninguém saía mais. E aí, meus amados irmãos, eu escutava grito dela, gritos, e eu olhei pelo buraco da fechadura e a polícia estava levando ela, os filhos dela, e o Barnevar. No dia seguinte eu fiquei sabendo que eles tiraram os filhos dela e deram para o governo. E depois de 2, 3 anos eu encontrei com ela de novo e ela falou que eles tiraram as filhas dela e deram para outra família e deportaram ela. Mas que ela tinha acabado de chegar da Espanha e que ela ia lutar com advogados para pegar as filhas de volta. Por isso que eu estou contando essa história hoje para vocês. Jesus nos tirou dali com a sua mão poderosa. O que você fez, Regina, para tirar de lá? Sair de lá? Eu tinha uma amiga chamada Cíntia, né? Ela foi para o Brasil, tinha várias filhas aqui. Eu lembro que a Cíntia me dava muita força para mim poder continuar de pé e lutar pelas minhas filhas. Eu visitava muito a Cíntia, a gente fazia almoço na casa dela. E a Cíntia me falou
que ela podia ficar com minhas filhas para mim sair durante a noite, encontrar um namorado que pudesse me ajudar com minha situação. E foi isso que eu fiz, me arrumei, saí para passear durante a noite, fui com uma amiga dela chamada Cristina. Cristina, você vai ver esse vídeo, você sabe, né, lembra? E aí eu fui com Cristina, saí algumas vezes, a gente foi no Fridays do Calhohan, sentamos ali, comemos uma comida, tomamos um vinhozinho pago pela Cristina. E Cristina também queria encontrar um esposo para casar na Noruega, e eu também queria encontrar um esposo para casar na Noruega. E eu lembro que nesse dia nós nos encontramos, né? Outras vezes nós saímos juntas, e esse dia, o dia que eu encontrei o Senhor que me ajudou a sair desse apartamento, desse lugar, eu tinha marcado com Cristina e a gente se desencontrou. Começou uma chuva, eu estava debaixo de um telhado e começou a chover muito. E aí tinha um homem, Senhor, assim, não era muito velho nem muito jovem, mas um homem, na realidade ele era bonito, só que pra mim não tinha beleza alguma, porque eu não estava interessada em conhecer ninguém. Eu estava muito paralisada em amor pelo pai das minhas filhas. E esse Senhor, ele estava com a pasta na mão, de gravata e paletó, e esperando a chuva passar. E aí ele começou a falar comigo em norueguês e eu não entendi nada. E aí eu falei pra ele, você fala inglês? Ele falou sim. Aí eu perguntei o que ele estava dizendo, ele falou inglês, eu respondi também. Ele falou, por que está chovendo? Eu falei, não sei. Ele começou a rir. Aí falou, você quer tomar um copo de vinho comigo? Não, você é de... Primeiro ele falou, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Tá fazendo o que aqui? Eu falei, vou encontrar com uma amiga, a gente vai sair pra se divertir um pouco. Aí ele, você quer tomar um copo de vinho comigo pra gente se conhecer? Eu falei... Aí eu pensei, não sei. Aí eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo assim, vá, aceite. O seu propósito é encontrar alguém para te ajudar. E eu falei, pode ser. E fui encontrar com este rapaz. Foi uma coisa de louco, por isso que eu tô contando para vocês aqui, sem vergonha nenhuma, porque é Deus. Sentei com ele, eu fui conversando com ele, conhecendo ele me conhecendo. E sentamos num restaurante, no Mona Lisa até. E ele pediu uma comida pra mim, uma comida pra ele, a gente tava comendo, pediu um copo de vinho pra mim, um copo de vinho pra ele. E no momento da conversa ele perguntou quem eu era, pediu pra me contar um pouco sobre mim, eu contei. Até parecia que a gente tinha marcado um encontro, gente. E de repente comecei a chorar e contar a minha história da situação, que eu morava numa casa de proteção do menor e eles estavam querendo pegar minhas filhas. Nossa, ele abriu a boca e fez assim... Aí ele falou, você precisa sair dali o mais rápido possível, você tem que sair, arranjar um lugar para viver. Eu falei, não tem como. Ele, mas você pode fazer uma aplicação para o serviço do NAV e eles vão te dar um lugar para você viver. Falei, mas eu não tenho documentação, não tenho permissão para ficar no país dele. Não tem, importa, eu vou fazer uma documentação para você, vou alugar um apartamento para você e você... vai sair desse lugar com suas filhas. Eu falei, mas como assim? Ele, desculpa, deixa eu me apresentar para você. Eu tenho uma empresa que aluga apartamentos, eu sou dono de vários apartamentos, e eu tenho um apartamento aqui em Oslo que dá para você viver. Ele tem um quarto com a sala e uma cozinha, e tem um corredor muito grande e banheiro. Dá para você viver com suas filhas. Eu falei, mas eu não tenho condições de pagar para você. Ele falou, não tem problema. Você vai fazer uma aplicação para o NAV, eles pagam para você. O NAV aqui é um sistema que ajuda as mães solteiras, e eu nem sabia disso nem nada. E ele falou assim, aqui, aí ele puxou assim o paletó dele, amados, e começou a mostrar um monte de chaves. E ele pegou uma dessas chaves, abriu a minha mão, fechou na minha mão e disse, aqui é o lugar que você vai viver. Nossa, quando ele fez isso, eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Olhei para os olhos dele azul, que ele tinha os olhos bem azuis, ele era bem loiro. Aí eu falei, mas eu não tenho condições de pagar. E eu pensei, nossa, ele quer relação sexual, que é alguma coisa, né, de mim, porque dando um apartamento. Aí eu pensei, aí ele falou assim, amanhã nós podemos encontrar de novo e vamos preencher documentação e você vai alugar esse apartamento de mim. Eu falei, ok. Aí eu peguei a chave, botei dentro da minha bolsa. O meu telefone começou a tocar e era o meu ex. E eu com medo dele... A gente já tinha terminado, não vivia mais juntos, mas eu não sei por que naquele dia, exatamente naquele momento ali, acho que foi o diabo, né, que usou a situação, começou a tocar o telefone. A gente já estava separado, já fazia quase 1 ano e meio. E o telefone tocando. E eu olhei pro telefone e falei, nossa, meu coração chega, tremia de alegria quando eu vi o telefone tocando e vi que era ele que estava ligando. Então eu falei para o rapaz que eu estava sentada comendo, olha, eu agradeço pela comida, pelo jantar, pelo vinho, mas eu preciso ir agora. Nós nos encontramos amanhã, porque meu ex está ligando e eu quero muito falar com ele, saber o que ele quer. E eu tinha muita esperança de voltar com meu ex, entendeu? E aí ele falou, deixa eu levar você para casa.
Aí eu falei, não precisa. Ele, não, por favor, aceite, eu vou deixar você de táxi. Amados, eu entrei no táxi com eles me levaram. Ele me levou para o apartamento da minha amiga. E eu fui para casa dela. Cheguei ali, dormi em paz. No dia seguinte, eu fui com a Cristina. A gente foi para um restaurante, né? Eu acho que foi, não foi McDonald's, não. Foi um Burger King. Sentamos no Burger King. Eu levei minhas 2 filhas na época. Sentamos no Burger King. Fizemos o preenchimento dos papéis. E ele pagou comida para nós nesse dia. A gente comeu, a gente conversou. Ele me deu um beijo aqui na testa. Parecia que estava muito interessado em mim. Eu achei ele lindo também. Fiquei super interessada nele também. E o que acontece, meus amados? Fiquei com a chave do apartamento. Fui nesse lugar que ele me mostrou. Disse que eu deveria ir lá pedir. Fui pedir. Recebi um negativo. Só que o rapaz já tinha ele viajou. Encontrou comigo durante a manhã. E durante a tarde ele pegou o voo dele para Stavanger, que ele não morava em Oslo. Aí foi para Stavanger, ele estava só a serviço aqui. E eu fiquei em Oslo com a chave do apartamento. E ele disse a mim que ia me mostrar, que eu deveria ir no apartamento, que eu não deveria ter medo, que ele ia mandar uma pessoa. E aí eu fui encontrar com uma pessoa, o rapaz que trabalha com ele aqui em Oslo. O rapaz mostrou o apartamento, levou eu no apartamento, mostrou o apartamento, tudo. E disse que eu podia mudar na hora que eu quisesse. Mas eu estava com a chave na minha mão. Eu liguei para ele e falei, olha, eu recebi negativos, eles não aceitaram a aplicação, eu não sei o que fazer. Ele falou, não importa, pega as suas filhas, sai deste lugar e vá para o apartamento, se mude o mais rápido possível. Eu não pensei 2 vezes. Fui conversar com o pessoal do Serviço de Proteção do Menor, eles falaram que eu não podia, falei que eu tinha, se eu tiver um apartamento para onde ir e dinheiro, eu posso me mudar daqui? Deus mandou também eu gravar, disse, grava o que eles vão falar. Eles bateram um no outro e falaram, claro que pode. Mas você não tem, né, Regina? Eu falei, não tenho. Mas se eu tivesse, podia sim. Só que eu tinha assinado documentação que eu não podia me mudar de lá até que o caso tivesse sido finalizado. Só que Deus estava trabalhando. E eu não tinha dinheiro para mudar. O que acontece? Este senhor, ele aluga um carro para tirar minhas coisas do apartamento. Eu encho o apartamento, encho o carro de mobília, de coisas que eu tinha para me mudar. E aí o Serviço de Proteção do Menor impede de eu sair. E aí começa uma briga. E aí eu tenho que contratar um advogado, o advogado entra. E eu falo para esse rapaz, para esse senhor, que eu não estou tendo condições e não tenho dinheiro, não tenho nada, eu tenho que comprovar que eu tenho. O senhor mandou 50.000 kronas, que deu para mim tirar. Eu nem consegui tirar todo de uma vez quando eu fui buscar o dinheiro, para mim poder apresentar para o Serviço de Proteção do Menor que eu tinha o dinheiro. Botei tudo dentro do envelope, levei para o tribunal. E no momento que eu estava no tribunal, que eles não queriam liberar de jeito nenhum eu com minhas filhas. E aí, o senhor juiz falou assim, você tem aonde viver? Eu falei, sim, senhor, tenho. E condições financeiras, tem dinheiro? Eu falei, dinheiro eu tenho. Aí ele falou, tem como mostrar, provar, comprovantes da conta, não sei o quê. Eu falei, sim. Aí o Serviço de Proteção não estava entendendo nada, nem eu estava também. Só sei que eu peguei a chave, mostrei a chave do apartamento, dei o endereço do lugar que era. Quem foi que alugou? Eu falei, meu namorado. Peguei o dinheiro, mostrei e falei, esse dinheiro, eu falei, dinheiro que eu juntei por muito tempo. Aí ele falou, as crianças ficam com a mãe. Bateu o martelo e eu peguei minhas filhinhas, saí do apartamento, coloquei tudo dentro do carro e mudei para esse apartamento. O rapaz se interessou em mim, passamos a namorar por telefone, colocar coraçãozinho, mandando coraçãozinho e muitas mensagens de que nós estávamos apaixonados um pelo outro, que ia ficar junto. De repente liga uma mulher dizendo que é a esposa dele, que tem 2 filhas com ele, o nome dela é Guina. Aí comecei a ficar triste, chorar, mas eu estava morando num apartamento bonito, no centro de Oslo, as coisas estavam mudando e eu pensei, e agora? Esta mulher que apareceu, aí conversei com ele, ele falou, não, é minha ex-namorada, namorei com ela 12 anos, tivemos 3 filhas, 2 filhas, mas não estamos juntos mais. Ela fica me provocando e sempre que a gente se encontra, ela pega meu telefone quando eu estou dormindo e vai atrás dos meus contatos. Eu não estou com ela, mas eu, por respeito, meus amados irmãos, a esta mulher, que eu já estava sofrendo também por causa do pai das minhas filhas,
eu decidi não encontrar com ele. Eu falei para ele, espera mais um pouco pra gente se encontrar. Eu não posso encontrar com você agora, dá mais um tempo. E ele querendo vir para Oslo para ficar comigo. E o que acontece, meus amados irmãos? Ele sofre um acidente com um trator, né? Bate com a cabeça, fica em coma em um hospital lá em Stavanger e some por 1 ano. E eu morando nesse apartamento sem ajuda de ninguém, vou comendo o dinheiro que ele tinha me mandado, e fico comprando comida, pagando a luz do apartamento e não ligo para ele, ele sumido, não aparece. Depois de 1 ano, eu encontrei uma senhora na igreja chamada Angelina e um rapaz chamado Fernando, que era marido dela na época, e um taxista, né? Contratei um taxista, paguei 5 mil para esse taxista, e eu fui com esse taxista, Angelina e Fernando, e a gente foi em Stavanger de carro, atrás dele. E ele estava numa cama. Nessa época eu estava muito mais crente do que o que eu era na época. E entrei no hospital. Não, primeiro eu fui lá no endereço dele e dei de cara com algumas pessoas que trabalhavam para ele que me disseram que ele estava no hospital. Aí eu fui no hospital, na recepção, me disseram que ele estava em coma, não podia receber visita, mas eu pedi para mim entrar e tocar nele, ver ele, orar por ele. Me botaram um monte de roupas, né, preparadas para entrar lá dentro. Entrei, toquei nos pés dele, orei por ele. A Angelina é testemunha, a irmã Angelina. E ele, naquele momento ali, eu dei ordem para os espíritos da morte sair do corpo dele e ordenei para que ele tivesse vida. Ele voltou a ter vida. Naquele momento ele respirou. Ele abriu os olhos, falou Regina, tocou nas minhas mãos. Eu tomei um susto e ele fazia 1 ano que não respirava, aliás, não falava. Naquele momento ali ele tentou se mexer, estava gordo em cima da cama, de tanto tomar soro. As enfermeiras correram e falaram, os médicos me botaram para fora e eu vi que ele estava reacionando. E ele sentou na cama, pediu para conversar comigo e eu entrei, conversei com ele. Ele falou que estava com saudades, que ele pensava em mim, né? E de repente a ex-mulher dele foi chamada e ela veio com as meninas e ele abraçou elas, ficaram lá um tempo juntos. Eu estava lá fora, morrendo de medo de entrar no quarto e ter uma briga. E de repente eu e a Angelina fomos tomar um café lá embaixo e chegou uma criancinha igual um anjinho. Pegou nas minhas mãos, pegou nas mãos de Angelina do nada, sem nos conhecer, uma criança mais ou menos 12 anos, olhou pra gente e falou assim, ore pelo meu pai também, meu pai também está aqui, né? E eu quero que você ore por ele, para que meu pai saia bem daqui. Do nada, essa criança nem sabia que eu orava, nem nada, e eu peguei na mão da criança. Tem a Angelina, ex-esposa do Fernando, que é testemunha disso. E eu posso até chamar a Angelina para comprovar que é verdade. A gente orou pelo pai da criança sem saber quem era. Perguntamos se ele queria aceitar Jesus. A criança falou que sim. Do nada. E eu nem vi a criança olhando para mim quando eu estava orando pelo Calatra, nem nada. Só sei que a criança agradeceu, nos deu um abraço, abraçou eu na barriga, abraçou a Angelina na barriga. Uma criancinha linda, toda de branco, loira. Saiu assim, abriu a porta do hospital e foi embora correndo assim, todo feliz. E eu olhando com a Angelina, a criança desapareceu ali do nada, assim. Eu falei, Angelina, nossa, era um anjo. Ela, meu Deus, Regina, que coisa impressionante. Eu falei, pois não é, irmã? Pronto, a partir dali, compramos um buquê de flores ali na recepção, subimos de novo no 4º andar, ele estava, levamos as flores, eu conversei com ele, ele falou que quando ele se recuperasse, estivesse melhor, estivesse fortinho, vinha para Oslo me ver. Demos um abraço e eu fui embora, naquele mesmo dia, nem ficamos lá para dormir. No dia seguinte, ele me ligou, falou que estava bem, que ele ia sair do hospital, que ele ia receber alta, perguntou se estava bem comigo, se eu precisava de dinheiro, eu falei que não. Mas o que acontece, Regina? Resumindo tudo para terminar o vídeo, ele fica bem, eu começo a tentar vir para Oslo e eu dizendo não, porque na realidade eu queria ficar bem com o pai das minhas filhas, queria retornar para ele. Infelizmente, eu era muito jovem, tinha filho com ele, né? E eu com medo de que ele se aproximasse de mim e, de repente, eu não tivesse mais chance com o meu ex, ou que talvez o meu ex pudesse fazer o mal a ele, que ele também era muito bom. O que acontece? Eu fico dizendo, não, deixa para a próxima semana, deixa para o próximo mês.
E acontece que ele viaja já para Tailândia, depois vai para Portugal e conhece uma outra brasileira lá, brasileira engravida. E infelizmente ele diz para mim que conheceu alguém que a pessoa está grávida dele. E o que acontece? Eu preciso sair do apartamento, entregar o apartamento para ele. Isso aqui é uma parte da minha história, meus amados irmãos, para você ver o mundo espiritual, né? E Deus, depois daí, começa a me honrar. Eu sou batizada pelo Espírito Santo de Deus, começa a ser usado nas ruas para pregar o Evangelho. Deus me tira desse apartamento aí, eu ganho meu visto, mudo de apartamento, começo a ganhar dinheiro com o meu trabalho e as coisas começam a mudar. Então, sou muito grata a esse Senhor que me ajudou, que Jesus abençoe ele poderosamente. A minha filha pequena nasce, né, a terceira, e cresce, e juntas nós vamos vivendo. As minhas outras duas também crescem. E tudo vai mudando, as coisas vão mudando, elas vão para a escola e Deus vai abençoando. E aqui estamos nós, vivenciando todos os dias a glória de Deus. E eu conto, né, toda essa situação de vida para vocês entenderem que Deus, Ele cuida, Ele protege, Ele dá o seu melhor. Hoje eu tenho visto para a glória do Senhor Jesus, mas eu não ganhei à toa. Foi Deus que me ajudou com jejum e oração, muito jejum e oração. E ganhei, para a glória do Senhor Jesus. Vou contar mais vídeos, mais coisas para frente, né, de coisas que aconteceu, mas eu vou dar uma pausa aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu agradeço a vocês, a todos vocês que assistiram até aqui. Deixa o like no vídeo, não esqueça de deixar o like e se puder também, compartilhe, tá? Clica no sininho de notificações para você receber vídeos dos próximos vídeos que eu estarei postando aqui. E perdoe a mim pelo português que não é tão bom como os brasileiros. Tá, meus amados irmãos? É porque eu já estou muito tempo longe do Brasil e fico enganchando, a voz fica enganchando. Mas eu sou muito orgulhosa de conhecer Jesus e fazer parte também do nosso Brasil, que é tão lindo. E também amo a Noruega. Abençoo, né, todos os países onde houver um cristão, que esse país seja abençoado para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter estado comigo aqui até o final. Beijo no coração e que Jesus te abençoe poderosamente.